Olá pessoal, professor Sérgio Augusto na área para mais uma aula de História. Dessa vez o nosso tema é expansão marítima europeia, um tema bastante interessante em virtude desse acontecimento histórico, ser considerado aí o início do processo de globalização. Então, primeiramente aqui o contexto histórico para vocês. As grandes navegações ou expansão marítima, elas ocorreram durante a passagem da Idade Média para a Moderna, de um período para o outro aí, e simultaneamente ao processo de ascensão, surgimento e desenvolvimento dos Estados modernos europeus, que são os Estados nacionais, as monarquias. Aqui em cima, 3 mapas que mostram o processo evolutivo aí, da cartografia desse período. Então vocês vão ver que a cada mapa aqui, os continentes eles são melhor representados. Lembrando que eu vou deixar no link da descrição desse vídeo a apresentação de slides para vocês, que aí vocês podem ver com mais calma. Mais adiante a gente vai definir o que foi esse processo. Então, a expansão marítima, as grandes navegações, como eu falei ali, é um processo histórico ocorrido ali principalmente entre os séculos XV e XVI, que vai se estender um pouquinho ali no XVII, onde os países europeus lançaram-se sobre os oceanos. Mais especificamente os países ibéricos, eu coloquei aqui embaixo, e esse processo de grandes navegações ele deve ser compreendido como uma resposta europeia aos anseios de uma sociedade em transformação após o fim da Idade Média. Que transformações são essas? O processo de centralização política, o fortalecimento dos Estados nacionais, que intensificaram a necessidade de expansão econômica. E nesse processo cabe destaque aqui principalmente a Portugal e Espanha, que foram os países pioneiros a iniciar todas essas grandes viagens marítimas aí. Portugal e Espanha, conhecido aí como países ibéricos, beleza? Na sequência, a gente vai ver que os 3 objetivos, os fatores aí que acabaram motivando o início desse processo de expansão marítima. O primeiro deles é a necessidade muito grande de se encontrar um novo caminho para chegar às Índias, regiões produtoras das especiarias. Mais à frente a gente vai falar delas. O segundo objetivo aqui é encontrar novas terras. Eles também conseguiram, no caso aqui a América. Colombo chegou à América em 1492 e Cabral acaba chegando aqui em outra parte da América, no caso o Brasil, em 1500. E um terceiro motivo aqui é a difusão do cristianismo. Lembrando que houve forte interesse do clero também com essa expansão marítima, inclusive financiando as coroas espanholas e portuguesas, ajudando nesse processo de expansão. Aqui tem alguns mapas, a gente vai ver em detalhes aqui. Esse mapa aqui aborda aqui a região do Mediterrâneo. Então, antes do início das grandes navegações, com o objetivo de encontrar uma rota marítima alternativa para chegar às Índias, as rotas marítimas principais ocorriam aqui na região do Mediterrâneo. E essa região era controlada pelos italianos. Então, os italianos, a gente viu a aula sobre o Renascimento, eles ganharam muito dinheiro com esse comércio aqui, movimentado no mar Mediterrâneo. E se pagava muito imposto, ou você tinha acesso a esses produtos aqui comprando da Itália. Então, Portugal e Espanha, eles queriam ter acesso às Índias por um outro caminho que não fosse pagar esses impostos aqui para os italianos. Então, a gente vai ver como que esse processo vai ocorrer. Ele foi pouco a pouco. No caso aqui, o Bartolomeu Dias foi o primeiro a conseguir contornar ali parte do continente africano, e aqui no extremo sul aqui ele chega no Cabo das Tormentas.
Esse Cabo das Tormentas, como Bartolomeu Dias consegue chegar nele e retornar em segurança, acabou sendo rebatizado para Capa Boa Esperança. A partir daí, um outro navegador seguindo os conhecimentos de Bartolomeu Dias, o Vasco da Gama, ele consegue chegar às Índias, que são as regiões produtoras aí das especiarias. O outro caminho era aqui através do Mediterrâneo, imensamente lucrativo para os italianos que controlavam toda essa região. Então, um caminho aqui contornando o continente africano para chegar às Índias era mais longo, mas era mais lucrativo nesse momento. E aqui a terceira navegação, a de Pedro Álvares Cabral, que no início ele se afastou, né, um pouquinho a oeste, já sabendo da existência dessas terras aqui, chega ao Brasil, depois ele segue para as Índias e retorna para Portugal. E aqui o mapa que mostra todas as rotas estabelecidas, Bartolomeu Dias, né, a do Vasco da Gama e a do Pedro Álvares Cabral, e aqui a do Pedro de Covilha, que é pelo mar Mediterrâneo. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho das especiarias, o contato cultural e o medo dos oceanos, tópico por tópico. As especiarias, o que eram as especiarias e por que elas eram tão cobiçadas? Primeiro eram temperos, né, condimentos vindos lá da Índia e eram muito valorizadas na Europa. Por quê, professor? Primeiro que essas especiarias, em virtude do clima europeu, dificilmente você conseguia produzir elas em larga escala. Então, por esse motivo, elas eram consideradas artigos de luxo, né? Não só os temperos eram chamados de especiarias, também objetos de porcelana, marfim e tecidos em seda também. Aqui uma fotinha dessas especiarias aí. Questão do contato cultural. As grandes navegações, elas possibilitaram esse contato cultural entre o velho mundo, que a gente fala que é a Europa, e o novo mundo que passou, né? A América foi encontrada aí, Cristóvão Colombo, então um contato com esse novo mundo aí. Então agora os 4 continentes, né? Europa, Ásia, América e a África, agora todos em contato aí. Esse processo aí de contato do velho mundo com o novo mundo, ele vai propiciar não só o deslocamento de pessoas e produtos, mas também a transferência de plantas, animais, alimentos e também das populações humanas que foram utilizadas como mão de obra escrava aqui na América, tá? Importante ressaltar isso aqui. E, claro, também as doenças também. Os medos, né, dos europeus em relação aos oceanos aí. Basicamente por 2 motivos, né? O desconhecimento e a lenda que existiam animais gigantescos e monstros povoando os oceanos. Muitas embarcações sumiam em determinadas regiões, então esse medo era alimentado sempre que isso acontecia e tinha-se o conhecimento, né, em determinado momento que existia um abismo aí em certo momento no oceano. Então tinha-se medo da existência desse abismo aí, que as embarcações em certo momento elas se perdiam nesse abismo aí. E aqui eu coloquei um ditado interessante sobre as grandes navegações, um ditado português, ressaltando esse medo aqui em relação dos europeus aos oceanos. Se queres aprender a rezar, arrisca-te no mar. Então esse ditado fala um pouquinho, né? Que quando a pessoa ela se arrisca no mar, ela faz uma reza aí mais fervorosa, né? Com mais substância aí em virtude desse medo. Aqui nessa parte vai ser esclarecidos os fatores que favoreceram Portugal a ser o primeiro país a ter iniciado esse processo de grandes navegações. O primeiro dele foi o primeiro país a organizar sua centralização política, isso a gente já viu,
aulas passadas, quando a gente estudou o processo de formação dos Estados Nacionais. Portugal já tinha experiência em navegações de pequeno porte, basicamente em relação à pesca do bacalhau ali na sua costa. Portugal tinha uma boa localização geográfica, né? Já de frente para o oceano aqui. Conhecimentos náuticos, a gente está vendo aqui a bússola, né? O astrolábio, quadrante. Todos esses conhecimentos aí favoreciam as navegações, a escola de Sagres também, importante, a questão da cartografia também. E os investimentos, não só da nobreza, mas da burguesia e do clero nesse processo também, porque a eles interessava muito. A nobreza, né, por causa da ampliação das suas terras, aí, a questão da exploração, a burguesia, uma ampliação do comércio, e o clero, a difusão ali do cristianismo. Mais adiante, um tratado interessante, que é o Tratado de Tordesilhas. Foi um tratado firmado ali em 1494, entre Portugal e Espanha, né, os países ibéricos. E o objetivo desse tratado era estabelecer a divisão das terras encontradas e por se encontrar ainda, né, definidas ali a 370 léguas do meridiano de Tordesilhas ali. Lembrando que essas terras eram terras fora da Europa. Então Portugal ficou com a parte leste e a Espanha com a parte oeste. A gente vai ver aqui nos mapas como que isso é representado. Então a Espanha ficou com toda essa parte, pegando aqui também, e Portugal com tudo isso aqui, excluindo aqui basicamente o continente europeu e asiático nesse momento. Um outro mapa aqui, ele aborda a primeira formação, né, do nosso país aí, que é o sistema de capitanias hereditárias. Então, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, aqui, essas terras aqui, elas ficaram para Portugal. A outra parte restante do Brasil, que vem a ser hoje, ficava com a Espanha. Mas como que o Brasil, Portugal adquiriu essas terras? Então foi firmado um novo tratado no século XVIII, na metade do século XVIII, em 1750, que é o Tratado de Madrid. E esse tratado reconhecia mais uma porção de terras, além do Tratado de Tordesilhas para Portugal. E essa nova reconfiguração aqui acabou, né, contribuindo para a formação do que a gente tem a ser hoje o nosso país aí. Não exatamente, mas 90% do processo da formação do nosso país hoje aí. Claro que a gente vai ver isso com mais calma quando a gente estudar a questão do Brasil. Os navegadores, basicamente 4 que a gente vai citar aqui. O Bartolomeu Dias, o primeiro deles. A gente estabelece essa ordem cronológica para falar dos navegadores. Bartolomeu Dias, em 488, ele chega ao Cabo das Tormentas, que é rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Está aqui o trajeto que ele fez. Na sequência, o Cristóvão Colombo, em 492, ele chega numa região aqui da América, lembrando que Colombo, ele é da cidade de Gênova, né? Uma cidade-estado italiana, e ele chega à América em 492, ali na região central da América. Em 498, Vasco da Gama, ele chega... Vasco da Gama chega às Índias, né? Então, seguindo o caminho de Bartolomeu Dias ali, ele consegue atravessar o Cabo das Tormentas, rebatizado Cabo da Boa Esperança, e chega às Índias ali para ter acesso às regiões das especiarias. E por último, mais conhecido da gente talvez, o Pedro Álvares Cabral, em 1500, já sabendo da existência das terras aqui, chega ao Brasil em 1500. A chegada de Cristóvão Colombo à América. A gente vai ressaltar algumas coisas aqui. Primeiro, que Colombo, apesar de ser italiano, ele navegou a mando da coroa da Espanha,
Então, as suas descobertas aí, né, renderam lucros à coroa espanhola e que praticamente, após a chegada aqui de Colombo aqui, anos mais tarde, iniciaram o processo de colonização da América aqui, né? Esse processo de colonização aqui acabou exterminando, né, as civilizações pré-colombianas, e quando a gente fala civilizações pré-colombianas, a gente está se referindo a 3 civilizações desse período que habitaram a América aqui, os astecas, os maias e os incas. Enfim, chegamos ao final aqui. As consequências que esse processo de grandes navegações ou expansão marítima europeia provocaram são várias, tá? Algumas aqui eu vou citar como principais, que é a mudança do eixo econômico comercial do Mediterrâneo para o Atlântico, e consequentemente isso vai fazer com que as cidades italianas elas entrem em decadência, junto com ela o Renascimento, e claro, vai promover a ascensão dos países ibéricos, Portugal e Espanha, vai consolidar, né, o processo de formação dos Estados Nacionais Europeus, vai dar início ao sistema colonial na América, vai promover o fortalecimento da burguesia, expansão do cristianismo aqui na América, destruição das civilizações pré-colombianas, a expansão do comércio europeu, afluxo, né, a saída de metais preciosos da América para a Europa e, por fim, aqui o tráfico de escravos via Oceano Atlântico. Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima aula.